Para entendermos o que é uma matriz, vamos inicialmente considerar alguns casos particulares. Seja então a seguinte disposição de elementos, nesse caso números reais: 1, 2, 3, menos 8, raiz de 2 e 6. Esta disposição constitui o que a gente chama de matriz. Os elementos da matriz, neste caso, são os números 1, 2, 3, menos 8, raiz de 2 e 6. A matriz, então, é vista como sendo uma disposição de elementos em termos de colunas e linhas. Então, neste exemplo aqui, essa matriz ela tem 3 colunas. A primeira coluna tem por elementos o 1 e o menos 8. Então, essa aqui seria a primeira coluna. A segunda coluna da matriz tem por elementos 2 e raiz de 2. E a terceira coluna teria por elementos 3 e 6. E essa matriz também, a gente aqui vê duas linhas. A primeira linha tem por elementos 1, 2 e 3. E a segunda linha tem por elementos menos 8, raiz de 2 e 6. Então, intuitivamente, uma matriz é pensada como sendo uma certa disposição de elementos envolvendo um certo número de linhas e um certo número de colunas. Neste caso, essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Em geral, se a gente quiser indicar o número de linhas e o número de colunas de matriz, a gente escreve dessa forma. Sempre representamos o número de linhas primeiro. Então, essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, esse aqui é o primeiro exemplo do que vem a ser uma matriz. Consideremos agora a outra matriz que tem por elementos esses aqui. Nós aqui também temos uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, a matriz, vamos indicar isso aqui, 2 por 3. Os elementos dessa matriz são 1, 3 e 2, raiz de 2, 6 e menos 8. É importante que a gente compare esse exemplo com o anterior. Em ambos os casos, nós temos os mesmos elementos nesta matriz do exemplo 1 e nesta matriz do exemplo 2. 1, 2, 3, menos 8, raiz de 2 e 6. 1, 2, 3, menos 8, raiz de 2, 6. Ou seja, o mesmo conjunto de elementos que aparece aqui, aparece também nessa matriz aqui. Mas há, contudo, uma diferença. E a diferença é que o 1 que aparece na matriz aqui, do exemplo 1, ele aparece na mesma posição da matriz do exemplo 2, ou seja, esse 1 ele ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Esse é o mesmo elemento que está na primeira linha e na primeira coluna dessa matriz. Agora, esse 2 que está aqui, nesta matriz, ele é um elemento da primeira linha, mas na segunda coluna. Então, vamos indicar isso aqui. 2 a posição dele corresponde a
primeira linha e segunda coluna. Aqui nós vemos o seguinte: na primeira linha e na segunda coluna dessa matriz do exemplo 2, o elemento que está presente não é o 2, é o 3. Ou seja, a matriz é uma disposição de elementos onde a ordem com que esses elementos vão aparecendo nas linhas e colunas, elas são importantes. Do contrário, a matriz poderia ser classificada meramente como um conjunto, onde não teria uma importância você diferenciar a disposição dos elementos nessa forma retangular, nesse caso, envolvendo 2 linhas e 3 colunas. Então nós notamos que há uma diferença entre a matriz do exemplo 1 e do exemplo 2 em relação aos elementos que vão surgindo em cada linha e em cada coluna. Então, por exemplo, primeira linha e primeira coluna, na matriz do exemplo 1, nós temos o número 1. O mesmo elemento comparece na matriz do exemplo 2. Mas o elemento da primeira linha e segunda coluna nesta matriz do exemplo 1, ele já não é o mesmo do elemento respectivo na primeira linha e segunda coluna dessa matriz. Ou seja, aqui é 3, aqui é 2. Vemos o mesmo comportamento aqui. Ó. Esse 3 que aparece aqui, ele não é o mesmo elemento que aparece na matriz do exemplo 2. Ou seja, é importante, então, que a gente tenha em mente que, numa matriz, a disposição dos elementos permite que a gente diferencie matrizes tendo o mesmo número de linhas e colunas. Vamos considerar agora um terceiro exemplo, que seria elementos 1, 3 na primeira linha, raiz de 2, 6 na segunda linha, e 2 e menos 8 na terceira linha. Aqui a gente vê que essa matriz ela tem 3 linhas. Primeira linha 1, 3, segunda linha raiz de 2 e 6, terceira linha 2 e menos 8. Então ela tem 3 linhas e 2 colunas. Primeira coluna 1, raiz de 2 e 2, segunda coluna 3, 6 e menos 8. Ou seja, temos aqui uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Aqui nós temos os mesmos elementos 1, 3, raiz de 2, 6, 2 menos 8, que na matriz do exemplo 2 e do exemplo 1. A disposição, contudo, muda. Até porque agora nós temos uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, enquanto que nos casos anteriores a gente tinha 2 linhas e 3 colunas. Ou seja, a matriz ela se diferencia não só pelo número de linhas e colunas, mas também pela posição dos elementos. E, obviamente, a gente poderia considerar ainda uma quarta matriz, aqui voltando ao caso 2 por 3. Esse caso aqui, ele se diferencia dos outros também pelo fato de que os elementos que aparecem nessa matriz aqui são basicamente 0, 1, 4, 5 e 8. Então ele, por exemplo, não tem o 2 que aparece nessa matriz. Ou seja, não só a posição dos elementos aqui, o elemento da primeira linha e primeira coluna aqui, que é 0, é diferente desse que é 1. Eles se diferenciam também pelo fato de que há elementos na matriz do exemplo 4
que não são elementos da matriz do exemplo 2. Então, essas são as primeiras considerações intuitivas desse conteúdo que nós estamos vendo, que é chamado matriz. Vamos então a seguir dar uma definição formal e ver alguns exemplos. Antes de passarmos à definição formal de matrizes, vamos considerar aqui uma questão de notação que é importante na discussão de propriedades de matrizes. Então, consideremos o exemplo da matriz com 2 linhas e 3 colunas, dada nessa forma aqui. Que nós vemos que na primeira linha e na primeira coluna comparece o elemento 1. Então a gente pode indicar isso da seguinte forma. O A aqui é meramente uma letra genérica que o que é importante é esses índices que estão aparecendo aqui. Então esse A é visto como elemento da matriz 2 por 3 que eu coloquei aqui. E eu estou dizendo que o elemento da primeira linha e da primeira coluna desta matriz, nesse exemplo, é 1. Já o elemento da primeira linha e segunda coluna, para essa mesma matriz, ele é 2. O elemento da primeira linha, terceira coluna, ele é 3. O elemento da segunda linha, primeira coluna, ele é o menos 8. O elemento da segunda linha, segunda coluna, é a raiz de 2. O elemento da segunda linha, terceira coluna, nesse exemplo, ele é 6. Ou seja, muitas vezes, ao discutir propriedades de matrizes, a gente refere os elementos da matriz como sendo um A e J. O que esse J significa? É o elemento na matriz que corresponde, que está na posição da iésima linha e jésima coluna. Então, por exemplo, se eu te dou essa matriz aqui e pergunto para vocês, quem é o elemento A11? Ou seja, quem é o elemento que ocupa a primeira linha e a primeira coluna? A resposta é 1. Quem é o elemento A22? Ou seja, quem é o elemento que ocupa a segunda linha, segunda coluna? Segunda linha, segunda coluna, raiz de 2. Então esse IJ, essa matriz tem duas linhas e 3 colunas, o I pode variar de 1 até 2 e o J de 1 até 3. A IJ, nesse caso, denota qualquer elemento dessa matriz. Variando o I e J, a gente estaria pegando algum desses elementos que estão aqui. Então essa notação é muito importante. Então a gente pode escrever uma matriz, basicamente, num caso genérico. Por exemplo, uma matriz 2 por 3, a gente escreveria A11, A12, A13, A21, A22, A23. Então, isso aqui é a forma geral de uma matriz 2 por 3. Especificando quem é o A11, A12, A13, eu especifico a primeira linha. Especificando o A21, A22, A23, eu especifico a segunda linha. Nesse caso, a gente já tem fixado as respectivas colunas. Então, essa notação é muito importante. Num caso genérico, nada me impede de considerar uma matriz com M linhas e N colunas. Se a matriz tem M linhas, então eu tenho uma primeira linha, nessa notação, A1, 1, A1, 2, A1, 3, primeira linha. Segunda linha, A2, 1, A2, 2, A2, 3, ou seja,
primeiro índice aqui, o I, denota linhas. Se eu tenho M linhas, então eu vou ter 1, 2, até M, ou seja, eu teria algo do tipo A1, 1, A1, 2, aqui eu vou deixar em aberto, continuar depois, teria um A, 2, 1, A2, 2, etc. Vamos completar depois. Teria aqui um índice I. AI1, AI2, etc. Continuando, eu chego na última linha dessa matriz, que eu estou assumindo que ela tem M linhas. Então, teria um índice A, M1, A, M2, etc. Aqui a gente continua essa matriz um pouquinho mais aqui, vamos... Bom, agora, essa matriz, supostamente, ela tem N linhas. Então, N colunas. Aqui, ó, primeira coluna. Então, você tem A11, A21. Então, esse segundo índice é o que indica a coluna 1. O índice J. Coluna 2, A12, A22. O índice da coluna, mais uma vez, aparece como o segundo índice nessa notação em J. Terceira coluna, A13, A23. Então, se eu tenho N colunas, minha última coluna é algo do tipo A1N, A2N, essa aqui é a iésima linha. Então, esse elemento seria o elemento de ordem AIN. Finalmente, a gente chega na mésima linha, nésima coluna. E entre esses elementos, obviamente, tem uma coluna genérica que eu vou denotar como sendo a késima coluna. Então, eu teria a primeira linha, aqui, ó, elemento da primeira linha, é tudo isso aqui. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, késima coluna. Primeira linha, enésima coluna. Analogamente, segunda linha, késima coluna. Iésima linha, késima coluna. Iésima linha, enésima coluna. Mésima linha, késima coluna. Mésima linha, enésima coluna. Ou seja, uma matriz com M linha e N colunas tem por elementos na primeira linha A11, A12, A1K, A1N. Na segunda linha, A21, A22, A2K, A2N, etc. Numa linha genérica I, onde esse I está entre 1 e M, podendo ser igual a 1 e M, inclusive. Seria AI1, AI2, AIK, AIN. Continuando, chegamos na última linha. AM1, AM2, etc., AMK, etc., AMN. Também podemos pensar olhando as colunas. Primeira coluna da matriz tem por elementos A11, A21, AI1, etc., AM1. Segunda coluna, A12, A22, AI2, AM2, etc., até a última coluna, que é a enésima coluna, com elementos A1N, A2N, AIN, AMN. Ou seja, isso aqui, no primeiro momento, pode parecer um pouco confuso, mas é uma notação importante que a gente tem que se habituar para que a gente consiga caracterizar várias propriedades de uma matriz. Um último exemplo aqui
considerar uma matriz 3 por 3. Então, a matriz aqui, o elemento A11 seria na primeira linha, primeira coluna. Então, A11, nesse exemplo, é 1. A12, menos 6. A13, raiz de 3. Um exemplo desse aqui, onde o M é 3 e o N é 3. Aqui a gente tem a segunda coluna. Então, a gente tem elementos A21 na primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. A22 é 7, A23 é 3. A31, 8, A32, 8, A33, menos 1. Não há nenhum impedimento de você ter o elemento 8 comparecendo em posições distintas, porque esses elementos A e J, eles podem se repetir. Agora definir o conceito de matriz M por N. Uma matriz M por N é uma disposição de M vezes N elementos segundo M linhas e N colunas. Então, nesse caso, a gente tem aqui representado a primeira linha da matriz. Aqui a segunda linha. Aqui uma linha de ordem I. E finalmente aqui a mésima linha da matriz. Então esse M aqui indica que a matriz tem M linhas. Então aqui a gente tem a primeira coluna da matriz. Aqui a segunda coluna. Chegamos aqui a uma coluna de ordem J. E finalmente a enésima coluna da matriz. O elemento genérico da matriz a gente pode denotar como sendo A e J, onde esse I ele varia de 1 até M e o J varia de 1 até N. Aqui é importante a gente ter uma compreensão do papel desempenhado por esses índices I e J quando a gente olha a matriz em termos dessa notação indicial A e J. Pensemos assim, se você fixar o valor I e variar o J, você descreve uma das linhas da matriz. Por exemplo, fixa o I. Deixa aqui o I fixado. Ó. Todos esses elementos aqui, eles têm o mesmo I. Você está variando o J. 1, 2, até N. Então, se você fixa o I e varia o J de 1 até N, você produz a iésima linha da matriz. Inversamente, se você fixa o J e varia o I, você produz a jésima coluna da matriz. Então está aqui o J fixo. Todos esses elementos aqui têm o mesmo J. Você varia o I. 1, 2, até M. Então você, fixando o J e variando o I, produz a jésima coluna da matriz. Vamos tentar agora entender de forma intuitiva quando duas matrizes são iguais. Consideremos uma matriz A matriz de 2 por 3 e uma matriz B também 2 por 3. Aqui,
intuitivamente eu vejo que A é diferente de B. Por quê? Porque existe um elemento da matriz A que não é igual ao correspondente elemento da matriz B. Por exemplo, aqui vamos denotar o elemento genérico da matriz A como sendo A e J, e o elemento respectivo na matriz B, 1B e J. Então aqui a gente vê o seguinte, que o elemento A 2, 3, ele é igual a raiz de 2, que é diferente de 9, que é o elemento B 2, 3. Ou seja, o A23 diferente do B23 nos diz que a matriz A é diferente de B. Essas duas matrizes, todos os outros elementos, eles são iguais. O A11 é igual ao B11, A12 igual ao B12, A13 igual ao B13, A21, desculpa, A21 igual ao B21, A22, B22, A23, diferente de B23. Ou seja, embora todos os elementos sejam iguais, exceto esse de ordem 2, 3, essas matrizes são distintas. Basta você exibir um elemento numa matriz que seja distinto do correspondente elemento na outra, para que você classifique as matrizes como distintas. Então essa é a ideia que a gente quer colocar. Se eu considerasse a matriz C, definida como sendo e aqui eu olho o elemento genérico como sendo um C e J, aqui eu noto que qualquer que seja o elemento da matriz A, de ordem IJ, ele é igual ao elemento respectivo C e J. Ou seja, aqui eu posso dizer que A é igual a C. Você tem o A11 igual ao C11, A12 igual ao C12, A13 igual ao C13, A21, que é 0, igual ao C21, A22 igual a C22 e, finalmente, o A23 igual ao C23. Por isso que o A é igual a C. Todos os elementos da matriz A de ordem IJ são iguais aos correspondentes elementos na matriz C de ordem IJ. Seja agora uma matriz D. Uma matriz de ordem 3 por 2. Aqui os elementos da matriz D vou olhar como sendo um D e J. Nós temos aqui o seguinte: o A é diferente de D. Imediatamente a gente já pode afirmar. Por quê? A razão é a seguinte: a matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. Já a matriz D tem 3 linhas e 2 colunas. Logo, existe um elemento da matriz A, que é o A2, 3, mas você não encontra um elemento D2, 3. Por quê? Porque a matriz D ela não tem 3 colunas, enquanto que D2, 3 seria um elemento na segunda linha, terceira coluna, o que não existe. Mas existe um elemento de ordem 2, 3 na matriz A. Seria esse elemento aqui, seria o raiz de 2. Então não tem como você fazer a comparação da matriz A com a matriz D, porque vão existir elementos na matriz A
que não podem nem ser comparados com um elemento na matriz D, porque não existe esse elemento na matriz. Então, por exemplo, enquanto existe na matriz A um elemento na segunda linha e na terceira coluna, na matriz D não existe um elemento na segunda linha e terceira coluna, pelo fato de que na matriz D não há 3 colunas. Então isso aqui não se pode comparar. Logo, a matriz A é diferente da matriz D. Isso é decorrente do fato de que a matriz A é uma matriz do tipo 2, 3, 2 linhas e 3 colunas, enquanto que a matriz D é do tipo 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Logo, sendo o número de linhas e colunas de uma matriz distinto do número de linhas e colunas da outra matriz, elas são necessariamente distintas. Então, pelo que a gente viu nesses exemplos, a gente agora pode definir o conceito de igualdade de matrizes. Então, por exemplo, consideremos uma matriz A. Aqui, vou representar essa matriz de forma simplificada assim. Uma matriz A genérica, cujos elementos são A e J. Na verdade, essa notação aqui é uma maneira abreviada para não ter que escrever essa forma geral que está dada aqui. E consideremos uma matriz B, cujos elementos eu vou denotar B e J. Também com o mesmo número de linhas e colunas, M por N. Então dizemos que a matriz A é igual à matriz B se o elemento A e J da matriz A foi igual ao elemento respectivo B e J da matriz B. Ou seja, isso para todo I variando de 1 até M e para todo J variando de 1 até N. Então, o que isso aqui quer dizer? A matriz A é igual à matriz B, se o elemento A11 foi igual ao elemento B11, o elemento A12 igual ao B12, etc. O elemento A21 igual ao B21, A22, B22, A23, B23, etc. Ou seja, se A e J é igual a B e J para toda a faixa de valores de I e de J. Então é nesse sentido que a gente tem igualdade de matrizes. Considerar aqui uma matriz e a matriz B note que nessa matriz B, eu não estou, nessa notação, determinando quem é o B12 e B21. Eu deixei de forma genérica. O B11 é 1, B22 é 4. A questão que eu coloco é, quem é B12, B21, de modo que a gente tenha a matriz A igual à matriz B. Ou seja, como vamos fixar B12 e B21 para que essas matrizes A e B sejam iguais? Bom, aqui a gente vê o seguinte, vamos usar a definição. A matriz A é igual à matriz B se os elementos da matriz A de ordem IJ forem iguais aos elementos respectivos da matriz B. Isso para todos os valores de IJ possíveis. Ou seja, basicamente, isso está te dizendo que quando você tem a matriz A e a matriz B, esse elemento, A11, tem que ser igual ao B11, é o que está acontecendo. O A12 tem que ser igual ao B12. Então, isso aqui permite que a gente identifique, se a gente quer que a matriz B seja igual a A, o B12 tem que ser igual ao A12. Só que A12 eu sei que é 2.
Ou seja, eu descubro que o meu B12 é 2. Analogamente, aqui A21 é 3, tem que ser igual ao meu B21, ou seja, B21, para as matrizes serem iguais, tem que ser igual a A21, que a gente sabe que é dado como sendo 3. A21 é 3. Logo, B21 é igual a 3. E o A22 é 4, igual ao B22, não tem problema algum. Ou seja, resolvendo a questão, quais são os valores de B12 e B21, de modo que a matriz A é igual a B? A resposta, 2 e 3.